Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nós vamos continuar hoje com o nosso especial sobre Jesus e seus milagres para trazer um ânimo para a nossa vida espiritual. É sempre importante nós nos lembrarmos quem é Deus e do que Ele é capaz de fazer na nossa vida. Isso traz para nós um renovo, uma bateria nova. Isso traz para a gente um ânimo novo, porque todos os dias a gente passa por desafios, não é verdade? E os problemas às vezes não são resolvidos no mesmo dia que eles aparecem. Tem problemas que levam ainda um tempo e todo dia você dorme e acorda pensando naquilo. Isso vai desgastando a nossa mente, vai sugando as nossas energias, até mesmo o nosso corpo físico acaba recebendo toda essa carga de tanta preocupação que a gente fica. Então é sempre importante a gente renovar o nosso ânimo, dar aquela carga na nossa bateria espiritual. Por isso que é tão importante a gente usar também a memória. A gente precisa lembrar daquilo que Deus já fez na nossa vida, na vida de outras pessoas, de tão maravilhoso, de tão extraordinário, que a gente tem que lembrar que Ele é o mesmo. Ele pode fazer de novo, Ele pode fazer melhor. Existem coisas que Deus fez na sua vida há 5 anos atrás que foi maravilhoso, que trouxe para a sua vida uma alegria maravilhosa. Ele pode fazer isso acontecer de novo, ou Ele pode fazer agora melhor do que Ele fez há 5 anos atrás. Então a gente precisa sempre se lembrar daquilo que Deus faz, do seu poder, da sua grandeza na nossa vida, na vida das pessoas que creem nele. Tem um versículo na Bíblia que fala a respeito disso, a importância da gente usar a nossa memória para a coisa certa. A gente precisa lembrar daquilo que nos dá esperança, que nos traz esperança. Assim como a Bíblia também nos ensina a esquecer, a ignorar as coisas passadas, no sentido das coisas ruins que passaram, coisas que ficaram no passado, que não vieram para a nossa vida porque não tinham que nos acompanhar. Dessas coisas que não são boas, que não nos acompanharam até aqui, dessas sim nós devemos nos esquecer, porque o Senhor diz: eis que faço coisas novas. Não vos lembreis das coisas passadas, porque eis que faço coisas novas. A misericórdia de Deus, ela se renova a cada dia. Deus sabe que a cada dia nós vamos enfrentar novos desafios. Deus sabe que a nossa fé vai estar diferente a cada dia. Tem dia que a gente está com mais força, tem dia que a gente está mais enfraquecido. Então Ele sabe que é importante para a vida do ser humano que a misericórdia dele também vá se renovando dia após dia. Então nós vamos aqui continuar a nossa leitura no livro de Mateus. Nós vamos agora finalizar o capítulo 17. Eu vou começar a ler a partir do versículo 14, um milagre que Jesus vai fazer na vida de um jovem que estava sofrendo muito com uma determinada situação. Nós vamos ver aqui, o seu pai vai até Jesus com toda aquela aflição e nós vamos ver mais uma vez Jesus operando maravilhas na vida dessas pessoas e trazendo para nós, é claro, essa lembrança, esse memorial que nós sempre precisamos buscar, acessar na nossa mente, como é importante as misericórdias de Deus que Ele já fez na nossa vida, já fez na vida de outras pessoas, os milagres que o Senhor tem feito nas nossas vidas. É isso que tem que alimentar a nossa fé. Então vamos lá, livro de Mateus. Novo Testamento é a última parte da Bíblia. Se você não está familiarizado, o Novo Testamento é o último, é o que está mais próximo do final da Bíblia. Você vai lá no livro de Mateus e vai procurar, que está grifado lá bem grande, o capítulo 17. Aí você vai começar a ler do versículo 14. Está escrito assim: e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco?
Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas essa casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Vamos ver essa história então que aconteceu. Um pai chega até Jesus, obviamente aflito, porque na palavra dele, segundo as suas palavras, o filho dele era lunático e sofria muito. Tinha horas que se jogava no fogo e tinha horas que se jogava na água. Olha que sofrimento. Então o rapaz ele estava padecendo, e a gente sabe, porque o texto vai continuar e vai dizer que era uma possessão demoníaca, aquele homem estava possesso. Então o que vai acontecer é que aquele homem já está num sofrimento não apenas espiritual, mas físico. É o que nós vimos em outros vídeos, que a gente viu pessoas endemoninhadas. Essa condição, quando a pessoa ela está sendo ali um abrigo para esses tipos de possessões, demônios e espíritos malignos, essas pessoas obviamente não têm apenas a sua vida espiritual abalada, mas a sua vida física também. Nesse caso, esse rapaz ele vinha sendo queimado vivo, literalmente, porque o espírito o jogava no fogo e ele se queimava, e outras vezes o jogava na água. Fica claro para nós a intenção satânica que aquele espírito tinha de matar aquele rapaz. Muitas vezes você vê alguém fazendo mal a si mesmo e você acha que aquela pessoa só não tem amor por si mesma. Na verdade, não. Pode ser, nem sempre, mas pode ser que essa pessoa esteja sofrendo também com algum tipo de possessão e ela esteja fazendo mal a si mesma porque ela está sendo usada para isso. Aquilo que está nela está fazendo com que ela mesma se agrida. E eu posso dar um exemplo muito básico: a pessoa que não cessa de parar de beber, de parar de se drogar. A pessoa está se matando aos poucos. Você vê que às vezes a pessoa não consegue mais, ela chega num nível que ela já não suporta mais aquilo, mas ela continua. Se for apenas na esfera física, apenas na esfera carnal, humana, a gente entende sim como um vício que precisa ser tratado, porque ela já chegou num nível que ela não tem mais domínio sobre as suas ações. Mas se o caso dessa pessoa for já numa esfera espiritual, então a gente vê, é algo visível e latente que aquele espírito ele tem sim o objetivo de levar o mal para a vida daquela pessoa e até o ponto de matá-la também. Quando esse jovem se jogava no fogo ou na água, era algo bem nítido que aquela possessão que literalmente estava em posse dele, por isso que o termo é possessão, é quando aquele espírito se apossa de alguém, toma posse, usa aquela pessoa como quer e bem entende. Então a gente vê que quando ele era lançado no fogo e na água, por muitas e muitas vezes, era claro o objetivo daquela possessão, daquele espírito que estava possuindo ele, de tirar a vida dele, de atormentá-lo, de ir ali perturbando, de ir ali fazendo aquele sofrimento bem lento, aquela tortura, até levar à morte daquele rapaz. Então o pai dele ele vai chegar para Jesus e vai falar: eu apresentei o meu filho aos seus discípulos, mas eles não puderam expelir o demônio, eles não puderam curar o meu filho. E nesse momento Jesus ele vai ficar indignado, com razão, a gente vai ver o porquê. E Jesus ele vai exclamar: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Até quando vocês sofrerão? Me tragam aqui o rapaz. Então Jesus ele vai dar uma ordem para o espírito e o texto vai dizer que o espírito saindo do rapaz, ele foi curado. A gente precisa compreender que ao nome de Jesus, tudo é validado e todas as coisas acontecem. Até mesmo o demônio
até mesmo o demônio que é opositor da vontade de Deus, que afronta a vontade de Deus, até mesmo o demônio obedece, obviamente não porque tem temor ou respeito a Deus, obviamente que não, mas porque o nome de Jesus e o poder que Deus atribui a Jesus é tão irresistível que literalmente nem mesmo o diabo e seus demônios conseguem resistir, conseguem negar aquilo que o Senhor está mandando. Nós vimos isso no livro de Jó, no Antigo Testamento. Se você não conhece e tiver curiosidade, você já deve pelo menos ter ouvido falar a respeito de Jó. O nome dele acabou virando um ditado popular. A pessoa que é uma pessoa muito paciente ou uma pessoa que está precisando muito de paciência, geralmente a gente fala, né? Ou, eu tenho uma paciência de Jó, ou você está precisando de uma paciência de Jó. É aquela pessoa extremamente paciente. Então, existe um motivo para esse termo e para esse nome. O livro de Jó está relatado no Antigo Testamento. Se você tiver curiosidade, vai lá, dá uma lida, porque você vai entender o porquê de toda essa paciência ter ficado tão famosa. Mas o que a gente vê também lá no livro de Jó, em relação ao que estamos falando da obediência do espírito imundo em relação à ordem de Jesus, nós vemos que o próprio diabo, por mais que ele se coloque opositor à vontade de Deus, ele mesmo sabe que ele não pode resistir à vontade de Deus. Porque o desejo dele era matar, era acabar com a vida de Jó. Mas Deus falou, na vida dele você não toca. Eu vou permitir que você toque nas finanças, toque nos filhos, toque na saúde. Porque eu sou Deus para reverter e para fazer tudo isso voltar para o Jó em dobro, como a gente vê no livro que voltou em dobro. Até se fosse da permissão de Deus, não digo da vontade, mas se fosse da permissão de Deus, Deus iria autorizar o diabo a matar Jó e Deus tem poder para trazê-lo novamente da morte, como tantas pessoas Deus já ressuscitou. Mas não era esse o caso, não era esse o objetivo que Deus tinha para a vida de Jó. Então Deus ele não vai permitir que o diabo tocasse na vida de Jó. Por isso que ele vai levar tanta desgraça para a vida de Jó, mas Jó vai continuar vivo. Porque Deus não permitiu que o diabo fosse além da barreira que Deus estipulou. E é assim, quando Jesus ele dá ordem para aquele demônio sair daquele rapaz, o espírito ele é obrigado a sair em nome de Jesus. É por isso que quando a gente vai repreender, é por isso que quando a gente ora, a gente fala em nome de Jesus, não é em nosso nome, porque nós não temos autoridade, nós não temos capacidade, não temos poder e nem temos mérito diante de Deus para pedir alguma coisa. Por isso que para validar uma oração ou até mesmo validar uma repreensão demoníaca, você precisa fazer em nome de Jesus. Não é em meu nome, não é em seu nome, é em nome de Jesus. Você naquele momento está sendo um agente, uma ferramenta, mas o poderio, o senhorio é de Jesus. Por isso que no final da oração, em nome de Jesus, a gente está pedindo em nome de Jesus. O nome de Jesus é como se fosse um anel sinete, que era usado pelos reis para validar os seus documentos, os seus ofícios, os seus tratados, os seus mandatos, todas as suas leis, as suas ordens. Então o rei pegava o seu anel, que tinha uma parte em alto relevo, pingava ali a cera no documento e ele apertava com o anel que tinha o seu brasão. Era aquilo que validava aquele documento e fazia com que aquele documento fosse de fato oficial. Então o nome de Jesus é o nosso anel sinete. É ele que vai oficializar a nossa oração. É ele que vai validar aquilo que nós estamos buscando em Deus ou aquilo que nós estamos repreendendo no mundo espiritual também. Então a gente vai ver aqui que Jesus ele vai falar que por causa da pequeneza da fé dos discípulos, eles não puderam curar aquele jovem. E Jesus ele vai dar um exemplo. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, se você tem curiosidade de saber o grão de mostarda, qual é o tamanho, eu já vi. Entra na internet ou pesquisa em algum livro, mas eu acho que hoje em dia quase ninguém usa livro. Então pesquisa na internet, grão de mostarda. É mínimo
o tamanho é mínimo, é muito minúsculo, um grão de mostarda. Então Jesus está falando que se eles tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eles serão capazes de dizer aquele monte, que era no caso o que ele estava dando exemplo. Serão capazes de dizer a um monte, saia daqui e passe para lá. E isso acontecerá e tudo será possível. Por que Jesus usou o exemplo de um monte? Porque para o ser humano isso é impossível. O máximo que a gente consegue ver o ser humano chegando perto com a ajuda de empilhadeiras, guindastes e todo tipo de maquinário, banana de dinamite e todo tipo de atributos que são usados na construção civil. O máximo que consegue é quebrar algumas rochas numa pedreira ou alguns pedaços de rocha em algumas montanhas e transportar aquilo, é o máximo. Mas pelo poder da palavra, sem fé, apenas com a palavra, sem fé, nenhum ser humano é capaz de fazer isso. Então Jesus ele usou uma linguagem de algo totalmente exagerado, algo totalmente impossível de fazer para o ser humano. Se você tiver uma fé, mesmo que seja pequena, você será capaz de mandar essa montanha sair desse lado e ir para o outro, e isso vai acontecer e nada lhe será impossível. E ele complementa a sua fala, nada será impossível. Então a gente precisa, como eu sempre digo, mas eu acho importante repetir, a gente precisa, quando nós formos ler a Bíblia, a gente precisa pedir a Deus que Ele nos dê capacidade de interpretar aquilo que está escrito. Porque senão a gente pega a Bíblia, abre e lê como se fosse um livro, a gente vai fechar com mais dúvidas do que quando a gente abriu. Então a gente precisa saber interpretar. Então Jesus ele vai usar uma linguagem ali que para nós, no âmbito físico, humano, vai parecer algo muito exagerado, muito impossível, mas é esse mesmo contexto que ele quer dizer. E no final ele explica, nada lhe será impossível. E no finalzinho do texto, entre colchetes, tem uma observação dizendo que aquela casta específica de demônios não podia ser expulsa senão por jejum e oração. E esse é um outro ponto que a gente precisa observar. Quando o texto ele fala a respeito dessa casta, a respeito dessa categoria de demônio, de espírito que a gente estava vendo ali, a gente precisa compreender que nenhuma situação é igual a outra, nem na vida espiritual. Assim como na vida humana, uma enfermidade não é igual a outra, uma pneumonia pode agir de uma forma branda, leve em alguém, mas pode agir de uma maneira severa e mortal até mesmo em outras pessoas. É o mesmo mal, mas aplicado de maneira diferente em indivíduos diferentes. Na vida espiritual é a mesma coisa, estamos aqui falando de possessão, já vimos casos de possessão em outras histórias e veremos em outros evangelhos, mas nesse contexto a gente precisa entender que no caso desse rapaz, ele estava com uma possessão, com um espírito que tinha que ser expulso através de oração e através de jejum. Muito provavelmente, não sabendo disso, seu pai não fez nem oração nem jejum, nem as pessoas ao seu redor, muito menos ele mesmo que estava ali possesso. Então os discípulos ficaram curiosos, por que será que nós não conseguimos expelir e expulsar esse demônio? Jesus ele vai falar, por causa da pequena fé de vocês. Mas o Mateus que escreveu esse livro, no finalzinho entre colchetes, ele vai falar, mas essa casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Jesus ele deu a resposta dele, por causa da pequenez da fé de vocês. Se vocês tiverem uma fé pequena, tudo lhe será possível. Aí vem Mateus e fala, mas essa casta precisa de oração e jejum. A gente sabe que os escritores da Bíblia eles foram inspirados por Deus e tudo que está escrito aqui foi com a conscientização e com a permissão de Deus. A gente precisa compreender que cada um escreve na sua linguagem, com a sua percepção, dentro da sua personalidade, né? Todo escritor ele imprime a sua personalidade nas suas obras. Nesse caso, essas obras elas são inspiradas pelo Espírito Santo, mas elas têm uma essênciazinha das pessoas que escreveram.
o jeitinho de Moisés escrever, o jeito de Mateus escrever, e cada um escrevendo da sua maneira. Então a gente precisa compreender que nem mesmo uma casta diferente, porque fica parecendo que é um espírito mais poderoso e quem tem poder é Deus. Nem mesmo uma condição que pareça ser um pouco mais agravante, nem isso pode ser perpetuado, pode ser mantido com uma fé sólida. Jesus nem fala que você precisa ter uma fé grande. Ele fala se você tiver fé. Tem muita gente que nem investe na vida espiritual, nem investe na fé, que pensa assim, eu não sou capaz de ter uma fé grande como fulano, como a ciclana. Mas em nenhum momento Jesus está falando sobre isso nesse texto. Ele está falando, se você tiver uma fé pequena, ainda assim, você vai ser capaz de fazer coisas que são impossíveis. Elas deixarão de ser impossíveis, passarão a ser possíveis. Então veja que Jesus, com o seu poder de Deus, com os seus milagres, ele vai rompendo todas as barreiras que existem na nossa vida. O ser humano, ele tem sim capacidades, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus nos dotou com capacidade, nos dotou de sabedoria, nos dotou de raciocínio. Aliás, a sabedoria precisamos pedir, porque a Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá livremente. Mas Deus nos dotou de capacidade de raciocinar, de refletir e de tantas habilidades que nós temos. Ele nos dotou disso tudo. O que a gente precisa compreender é que existem momentos da vida que as nossas habilidades elas vão ficar na porta, não vão conseguir ultrapassar. Só Jesus para ultrapassar aquela porta por nós. Tem coisas que nós não podemos fazer. Tem coisas que não conseguimos fazer, mas Jesus ele nos dá a chave para romper essas situações. Se você tiver fé, tudo lhe será possível, nada será impossível. Até essas situações mais conflitantes, mais difíceis, nós precisamos ter fé, mas a fé ela precisa saber em que momento eu vou usar. Tem momentos em que eu vou conseguir usar a minha fé para eu resolver as coisas. Tem momentos que eu vou usar a minha fé para confiar e pedir que Jesus resolva. O que é nesse caso? Se essa casta não pode ser expulsa sem oração e sem jejum, eu uso a minha fé. Se eu não posso usar nesse caso, se eu não posso usar a minha fé para eu mesmo expulsar aquela casta, eu posso usar a minha fé para confiar que Jesus vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Então, de um jeito ou de outro, de uma maneira direta ou indireta, ativa ou passiva, a nossa fé ela tem que ser usada. E hoje eu trago para você essa oportunidade de você exercitar a sua fé. Não estou dizendo de ser otimista, não estou dizendo de uma pessoa que torce, não estou dizendo de uma pessoa que tem boas energias, apesar de que é importante nós termos uma energia boa, é importante termos pensamentos positivos. A Bíblia nos diz para nós termos muito cuidado com aquilo que a gente pensa, porque a nossa vida é guiada pelos nossos pensamentos. Então nós precisamos ter cuidado com o que sai da nossa boca, porque a palavra ela tem poder, mas nós precisamos tomar cuidado também com aquilo que sai da nossa mente. A gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente pensa, mas a fé ela vai muito além disso. A fé ela não se apoia, ela não se debruça em coisas óbvias, ela não se apoia em coisas que nós achamos que sabemos, nas nossas forças físicas ou capacidade, intelecto. A fé, ela é, quando a gente usa ela com sabedoria, ela é autossuficiente naquilo que se refere à nossa dependência de Jesus. A nossa fé é autossuficiente na nossa dependência de Jesus. Então a gente precisa usar a nossa fé, crer que nós estamos sendo ouvidos. De nada adianta você gritar se você não acredita que tem alguém te ouvindo. Então de nada adianta uma oração se você não acredita que Deus está te ouvindo. De nada adianta você clamar se você não acredita que Deus está te enxergando. E de nada adianta você pedir se você não acredita que Deus vai te entregar. Então a gente precisa usar a fé junto com as obras. Nós precisamos ser coerentes. A coerência nesse momento é o quê?
Eu vou orar, eu vou pedir a Deus e eu vou agir dessa maneira, porque eu acredito que Ele está me vendo, está me ouvindo e Ele já entregou aquilo que eu estou pedindo. Jesus nos diz, quando forem orar, creiam que já receberam e assim lhes será feito. Então eu deixo essa palavra para vocês, reflitam a respeito desse texto, compartilhem com outras pessoas. Eu não sei se eu fiz o apelo que geralmente eu faço no começo do vídeo, eu não lembro, eu acho que eu não fiz. Mas se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal também e, por favor, compartilhe os nossos vídeos. Temos outros vídeos muito interessantes aí no canal. Eu convido você a pegar um pouquinho do seu tempo, assistir, compartilhar com outras pessoas e pedir também para sua mãe, para seu pai, marido, esposa, vizinho, vizinha, professor, aluno, patrão, chefe, seja lá quem for, se inscrever aqui no nosso canal também. Muito obrigada pela sua participação, que Deus te abençoe e, se Ele permitir, até o próximo vídeo.